Fala pessoal, como que vocês estão? Então vamos lá para mais um vídeo, né, no canal. Hoje é um assunto bem polêmico, tá? B3 ou opções, qual que eu devo escolher, né? A gente vai trazer um ponto de vista de quem atua nos dois mercados, né? Sobre quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, né? O que um se sobressai no outro, o que um é inferior no outro, tá? E também trazer uma visão assim de qual que você deve seguir, né, de acordo com a tua forma de investimento, de acordo com a tua personalidade de investidor, certo? É claro que eu não consigo falar por vocês, mas eu vou deixar os exemplos e vocês, né, vão se adequando aí em um ou outro, né? Então, antes de começar, eu quero pedir para vocês darem um like aqui no vídeo, tá? Se inscreverem no canal e sempre que vocês puderem, deixem um comentário, né? Alguma dúvida que vocês têm, algo que vocês querem acrescentar, né? Às vezes vocês podem estar ajudando outras pessoas que estão vendo o vídeo, lendo os comentários, né? E assim a gente acaba sempre crescendo, né? Fazendo uma corrente forte pelo conhecimento para espalhar, né, esse conhecimento do mercado financeiro, que é um mercado muito bacana, né? Quem já atua sabe, né, os grandes benefícios que o mercado traz. Então é sempre legal, né, a gente poder estar cada vez mais se juntando e crescendo e trazendo conhecimento um para o outro. Beleza? Então vamos lá. Hoje, como eu falei, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre quais são as principais diferenças entre a B3 e o mercado de opções binárias. Tá? Quero trazer para vocês o meu ponto de vista de um investidor que investe em ambos os mercados e também tentar trazer um norte para vocês que às vezes estão na dúvida, pô, não estou dando muito certo na B3, será que a opções vai me ajudar? Não estou dando muito certo em opções, será que a B3 vai me ajudar? Tá? Então essa é a ideia que eu quero trazer para vocês. Dentro do mercado de investimentos, de trade, né, a gente tem essas duas opções. Tem várias outras, mas essas duas opções que são o tema do vídeo, né, que a gente vai falar hoje, você pode optar ou por uma ou por outra ou pelas duas. Você pode operar nas duas ao mesmo tempo. O que que é uma e o que que é outra, tá? Vamos começar por opções. Opções binárias nada mais é que é um gráfico espelhado do Forex, tá? Então a gente costuma operar por uma corretora, eu já vou falar um pouquinho mais para frente sobre as corretoras, mas você faz um cadastro lá na corretora, até para quem, né, não sabe como fazer um cadastro na corretora, eu vou deixar aqui em cima, tá? O link de um outro vídeo aqui do canal que explica certinho como você faz o cadastro, como que você começa a mexer na plataforma de opções, tá? Então opções binárias, como eu falei, você faz o cadastro na corretora, tá? Você baixa o programa, né, para você operar, e dentro do programa você vai ter a parte de opções binárias, opções digitais, você também tem, né, ações, commodities, criptos, mas não é muito comum o pessoal operar pela corretora de opções binárias. A corretora de opções binárias é basicamente exclusiva para opções binárias. Como eu falei, opções é um espelho do Forex, tá? Então, quem já conhece o mercado de Forex sabe, né, que você opera a variação cambial de uma moeda para outra, certo? Então, opções ele espelha isso. É o mesmo gráfico, né? Só que a forma de operar é diferente, tá? Isso é um dos pontos principais que vai ser falado nesse vídeo hoje, o porquê que tem uma diferença tão grande na forma de operar de um para outro, certo? Então, no mercado de opções, você vai estar operando a variação cambial de uma moeda para outra, né? Então, você pega lá euro-USD, né? Você opera a variação cambial do euro perante o dólar, USD-CHF, Euro-CHF, CAD-CHF, Euro-USD, Euro-USD eu já falei, né? USD-JPY. Então você vai fazer operações em cima da variação cambial de cada uma desses pares de moedas, certo? Dentro do mercado de opções, quando você vai operar, você tem a possibilidade de escolher times de operação. Esse é o grande diferencial de opções para o mercado da B3. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a B3, mas basicamente esse é um dos principais pontos que influenciam entre você operar em B3 e você operar em opções binárias. Tá? Opções binárias você tem um tempo de operação. Então, quando você abre uma operação para um prazo de tempo. Então, você abre lá para 1 minuto, você abre para 5 minutos, para 15 minutos, né? E você pode deixar aberto até o final do dia. Então, esse é um dos pontos que eu particularmente acho negativo de opções. Você tem um período de tempo para você operar, porque você precisa que a tua avaliação do gráfico, que a tua análise do gráfico, ela seja, claro, né, exata nunca é, mas você precisa que ela seja exata naquele período de tempo, certo? Então você não pode, às vezes, trabalhar uma variação do mercado mais longa. Você precisa operar dentro daqueles 5 minutos, daqueles 15 minutos. E às vezes a tua análise, ela tá certa,
né? Às vezes, aquela FIBO que você traçou, realmente ela vai encostar lá, mas não foi naqueles 5 minutos. Naquela vela de 5 minutos, ou naquela vela de 15 minutos, ou nas 3 velas de 5 minutos, né, que formam uns 15 minutos. Então, às vezes a tua operação está certa, mas ela vai demorar um pouquinho mais, vai demorar 20 minutos, né, para ela respeitar aquela zona, aquele suporte, aquela resistência. Então, esse para mim foi um dos pontos que me fez sair um pouquinho de opções assim e ir para a B3. Né, eu continuo operando opções, só que hoje a B3 está sendo o meu foco. Então, um dos pontos, né, negativos, podemos dizer assim, para mim, tá? Nada aqui nesse vídeo vai estar certo ou errado, são os meus pontos, o meu ponto de vista, tá? Então, o principal ponto, na verdade, negativo que eu vejo é você ter essa limitação de tempo. Então, você depender de um movimento de uma única vela para garantir a tua operação, certo? Enquanto na B3 você consegue, né, colocar teu stop win, teu stop loss em um preço, né, e você deixa o mercado trabalhar. Mas a gente já vai falar sobre a B3. Um ponto positivo do mercado de opções, você sempre vai saber quanto você vai ganhar ou perder, tá? B3 você também consegue saber, mas a opções ela é um pouquinho mais direto, assim. Então, quando você entra num par de moedas, você tem o payout daquele par. Às vezes o payout está 80%, 86%, 91%, 99%, às vezes está 70%, 60%, 20%, né? Então, esse é um ponto positivo, né, da opções binárias. Você consegue ter conhecimento de, pô, vou estar investindo, né, um valor ali R$100 e eu sei que eu vou, né, se a minha operação der win, eu vou recuperar 86, né, vou recuperar os R$100 e ter 86 de lucro. Ou não, pô, essa operação aqui eu vou tomar loss, eu sei que eu vou tomar loss de R$100, né, que foi o valor investido. Então esse é um ponto positivo que eu acho. E também a possibilidade de, com isso, você fazer grandes alavancagens, né? Você fazer uns soros, você fazer uma modalidade de alavancagem onde você consegue ali, seguindo um gerenciamento, seguindo, né, um operacional, você consegue ali fazer uma banca de R$100 virar R$1.000 tranquilo, né? Claro, seguindo o gerenciamento, né? É arriscado? É arriscado, mas é renda variável. Renda variável sempre vai ser arriscado. Tá? Então esse é um ponto que eu considero positivo de opções binárias. Você, né, ter essa possibilidade de alavancar e saber, né, quanto que você vai lucrar naquela operação exatamente, né? Outro ponto que eu considero um pouquinho negativo assim, de opções, não é tão relevante, mas eu considero um pouco relevante, é a questão dos indicadores que você tem. Dentro da B3 você consegue, eu vou passar umas fotos aqui para frente para vocês verem, mas dentro da B3 você tem indicadores com uma precisão um pouco melhor, certo? Você também tem, dentro da B3, você tem formas de operar, né, dentro do gráfico, você tem tempos gráficos diferentes, né, você tem imagens gráficas diferentes, né, porque dentro de opções binárias você tem gráfico de linha, você tem barra, os candles e você tem Renkiashi. Dentro de opções você tem, dentro do mercado da B3 você tem outras opções, você pode trabalhar com Renko, né, que é o que eu utilizo hoje em dia. O Renko é um box, né, que é igual um candle, né, ele é o mesmo desenho do candle, só que todos eles têm o mesmo formato. E o Renko ele não é ele não aparece no gráfico por tempo, então um Renko não tem 5 minutos, um Renko é a variação, tá? Então você consegue ali saber quanto que variou, né, o preço naquele box, só que não por tempo. E isso eu considero um benefício, porque você não fica limitado àquele, né, aquele candle de 5 minutos, que em 5 minutos variou ali. Você tem um pouco mais claro, né, a variação no caso do ativo, né, quando você utiliza uma outra leitura gráfica. Então, esse é um ponto para mim que a B3 também ganha, né, você poder ter outras formas de análise gráfica, né, e os indicadores também da B3 eu gosto bastante. Tem médias móveis igual, né, a opções, tem bandas de Bollinger, você pode usar, mas eu considero um pouquinho mais assertivo, ao meu ver, como eu disse. Nada nesse vídeo aqui é 100% certo ou 100% errado, é o meu ponto de vista, certo? Então, né, esses são os principais pontos, assim, né, em comparação de um mercado com o outro. A B3, você, como eu falei antes sobre opções, eu vou falar agora sobre a B3. A B3 você opera contratos, tá? Você pode operar ações, como eu falei, você pode operar milho, você pode operar, né, diversas modalidades. Mas dentro do que a gente quer passar aqui no canal, que é sobre mini índice e mini dólar,
Então você opera contratos do índice Bovespa, tá? E você opera contratos do dólar. Então, diferente de opções que quando você vai abrir uma operação você coloca um valor, né? Eu coloco R$100 naquela operação de 5 minutos. Na B3 não, na B3 você compra contratos. Então você compra um contrato do índice e você vai ganhar em cima da variação daquele contrato. Quanto mais subir, mais você ganha, quanto mais descer, mais você perde, né? Se for no caso uma compra. Se for uma venda, quanto mais descer você ganha, quanto mais subir você perde. Né? Opções não, opções tem aquele valor fechado. Se você investe R$100, se o payout está de 86, você só vai poder ganhar R$86, você não ganha mais que isso, independente se o candle der uma queda ali de 200, 300 pontos para baixo ou para cima, né? Você vai ganhar sempre R$86. Dentro da B3, quando você está operando o contrato de mini índice e mini dólar, você pode garantir o valor que você quer ganhar, né, cada vez mais, ou, né, também o loss cada vez menos. Então, você entra com um contrato, por exemplo, no mini índice, né, que é o índice Bovespa, que é a variação do índice Bovespa, né? Como vocês veem lá, hoje o índice Bovespa está em 119 mil pontos. Então, você vai operar a variação desse contrato que você comprou dentro da Bovespa, certo? Então, vamos dizer que a Bovespa suba 200 pontos e você fez uma compra, você vai ganhar com um contrato R$40, certo? Porque cada ponto que varia a Bovespa, você ganha 20 centavos se você está entrando com um contrato. Então você faz a compra de um contrato, tá? Se ele valorizou 200 pontos na Bovespa, você ganha R$40, tá? E assim vai, sempre, né, para cima. Se ele variar 1000 pontos, né, você vai ganhar R$200. Se ele desvalorizar numa compra, você vai perder a mesma quantidade, né? E no dólar é um pouquinho mais caro, o ponto do contrato do dólar é R$10, então o dólar subiu 10 pontos, né? Você vai perder R$100 se você tiver feito uma venda, né? Mas se você fez uma compra, você ganha R$100. Então esse é um dos pontos que para mim são legais da B3, você poder calcular, né, quanto você quer ganhar, né, sem precisar colocar um valor específico, né, para investir. Por que eu gosto disso? Porque dentro da B3 você faz o teu stop loss, né, da operação. Em opções não, em opções você coloca R$100, você pode ganhar R$80, né, 86, 70, 90, mas se você perder, você vai perder R$100, tá? E na B3 não, na B3 quando você compra um contrato, você pode colocar lá, eu quero que o meu stop loss seja, sei lá, 200 pontos, vamos dizer assim, para baixo. Então você sabe que você vai perder só R$40, tá? 100 pontos, você sabe que você vai perder só R$20. Isso é importante por quê? Porque quando você está fazendo uma análise gráfica e você entra num ponto onde você sabe que é muito difícil ele reverter e continuar, por exemplo, você entra numa compra, num suporte, você sabe que é muito difícil que, né, num certo período de tempo ali, que você vai deixar a tua operação aberta, ele rompa esse suporte de novo. Então você pode colocar o teu stop loss um pouquinho abaixo do suporte e só esperar a movimentação de alta, né, e receber os ganhos, certo? Então esse é um ponto para mim que é muito importante, muito positivo da B3, tá? E para mim, como eu já falei, né, o que eu acho mais interessante, que é o que mais me chamou a atenção, é você não ter um período de tempo de operação, né, obrigatório. Então não são só 5 minutos, não são só 15 minutos, né, não é só 1 minuto. Você pode deixar a operação rolando. Isso é legal por quê? Porque às vezes você traçou uma projeção de Fibonacci, por exemplo, e daí você viu que tem um ponto a 131% para cima, né? E você acha que vai chegar lá. Você abre uma operação de compra. Tá? O gráfico começa a subir, trava e cai, né? Se fosse limitado a 5 minutos, acabaria ali a tua operação. Só que o que acontece? Muitas vezes ele vai só fazer um teste, respeita, volta, né, faz um pullback e puff, estoura para cima. Nessa que você ganha na B3. Né, porque você pode deixar a tua operação aberta, você determina o teu stop loss, né, colocou lá o stop loss, a operação, você fez uma compra, a operação subiu, veio até próximo ao teu stop loss, não bateu o teu stop, mas respeitou aquele ponto e subiu. Então você não tem essa limitação de tempo, certo? Então esses são os principais pontos aí que eu acho, tá? Em comparação às duas. Eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente agora sobre a parte das corretoras, tá? De uma e da outra. Então vamos lá. As corretoras,
tá? Você tem que tomar muito cuidado quando você vai encontrar uma corretora para operar na B3, porque tem corretoras que são muito ruins, né? Eu não vou falar aqui, claro, né, por uma questão de ética, mas eu vou falar qual que eu uso. Eu uso a Rico Trader, eu acho ela muito boa, tá? Sempre consegue suprir todos, né, as minhas necessidades, certo? E de opções binárias eu uso a Equioption, que é a mais tradicional. Então vamos lá, depósitos mínimos, tá? O depósito mínimo que você pode fazer numa corretora de B3 eu acho que R$20, mas eu acho que você pode pôr até menos. Por quê? Porque quando você faz uma conta na corretora, você cria uma conta corrente para você, né? Então você vai ter lá o número da tua conta corrente, então pessoas podem depositar para você nessa conta, certo? Então, né, você pode sacar, eu vou falar mais para frente ali, sacar e fazer depósitos mais rápidos, tá? Então, para você operar, você precisa de pelo menos R$20, tá? Para você poder operar mini contratos, né? No caso, mini índice, mini dólar. Você tem que ter pelo menos R$20. Na Equioption, o teu depósito mínimo é R$60, tá? Então, ele é um pouquinho mais alto, mas isso, né, não interfere em muita coisa. Questão de saque. Quando você faz o saque, pelo menos na Rico, você recebe na hora. Tá? E se você sacar depois de 5 horas, ele vai valer só para o próximo dia, mas se você sacar dentro do horário comercial, você recebe na hora, ali, é questão de 1, 2 minutos. Depósito, a mesma coisa, você faz o depósito, você já entra na tua conta lá direto, tá? Esse é um ponto que pode ser um pouquinho ruim, tá? Porque a gente sabe, vamos dizer que um dia você vai lá, né, vai operar no dólar, você faz uma compra e o dólar explode para baixo. Tá? Você tem um limite que a corretora te coloca de garantia. Então, você pode ser estopado pela corretora, tá? Para você não perder todo o seu dinheiro. Mas daí você toma o stop da corretora e o que você faz? Você está dentro do horário comercial, né? Porque para você operar na B3 é das 9 às 6, certo? De segunda a sexta. Então, você vai lá e deposita mais dinheiro na hora, tá? E já vai entrar na tua conta e você já pode operar. Opções binárias não. Opções binárias, se você faz o depósito por boleto, que é o que eu mais recomendo, vai demorar até 3 dias úteis, tá? E saque também dentro da Equioption é um pouquinho mais chato, assim, você tem umas taxas de saque e tal, mas demora um pouquinho para você sacar. Se você faz o depósito na Equioption por cartão de crédito, você só pode sacar para aquele cartão de crédito, então causa um transtorno muito grande. Tá? Então esse é um ponto que ao mesmo tempo é positivo para uma e negativo para outra, é positivo para uma e negativo para outra também. Tá? Outro ponto que eu quero falar, as taxas. Para você operar a B3, você paga algumas taxas, tá? Você paga taxas realmente da corretora e você paga os emolumentos. Os emolumentos, eles costumam ser um valor baixo, mas é um valor considerável. Então, por exemplo, se você faz ali, eu estava vendo ontem, ontem eu fiz, acho que deu R$200, né, em índice dólar e deu R$16 de emolumentos que eles descontam. Tá? Eu vou gravar um vídeo mais para frente explicando o que são os emolumentos, explicando as taxas, mas aqui eu quero passar mais por cima disso. Então você paga algumas taxas para você operar. Na Equioption não, na Equioption você deposita o dinheiro, né, e você faz as suas operações ali sem taxa nenhuma. Tá? Tem corretoras que cobram mais taxas, tem corretoras que cobram menos taxas, tem corretoras que cobram corretagem, tem corretoras que não. Tá? Então isso é algo mais particular. Isso eu vou trazer mais para frente um vídeo explicando sobre cada uma das principais corretoras, tá, da B3, quais são os benefícios de uma para outra, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Então, para você operar na B3, você tem as taxas, tá? Toda operação que você faz vai ter uma taxa. Então, por isso que é interessante às vezes você fazer menos operações do que você fazer um monte de operação, scalp e tudo mais para, né, para conseguir alavancar, mas às vezes você paga uma taxinha um pouquinho salgada, tá? Outra coisa, o programa que você utiliza para você operar, que é o Profit Pro, você pode utilizar outros programas também, mas o Profit Pro é o mais famoso e é o melhor, tá? Você paga, o Profit Pro é pago, né? E que Option você baixa de graça. Porém, tem corretoras como a Rico que quando você opera 3 contratos no mês, você ganha o Profit. Só que daí é o Profit da corretora. Tá? No meu caso é o Rico Trader, né? Que é a estrutura do Profit igual, só que é da Rico. Né? Mas você também pode comprar o Profit Pro e tem corretores que te dão o Profit Pro caso você faça uma quantidade X de mini contratos no mês. Então, esse é um ponto bem
bem intermitente, assim, tem o ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. As ferramentas, tá? Eu quero falar aqui sobre as ferramentas. Como eu já falei um pouquinho antes, eu considero algumas ferramentas do Profit melhores do que da IKEOptio. Eu acho que você consegue ter uma assertividade um pouco maior, não só, né, por conta do tempo, mas por conta das ferramentas. Você poder usar um gráfico de Renko, você poder, né, ter vários gráficos com tempos diferentes abertos ao mesmo tempo, né, o que na IKEOption você não consegue. Você ter, né, enfim, várias outras ferramentas que você pode utilizar ali para te beneficiarem no teu trade. Eu acredito que no Profit tem alguns pontos mais positivos do que na IKEOption, mas como eu falei, né, tô falando o vídeo inteiro, é uma opinião minha, tá? Então vamos lá, para trade e estratégias. Aqui, esse daqui é o Profit Pro, tá? Para quem não conhece. O que vocês veem aqui, certo? Aqui você está vendo o gráfico, né, do Profit. Esse daqui, ó, é um IJ20, ele é o gráfico do índice, tá? Então, aqui vocês podem ver que está escrito 7R e aqui, ó, 7 Renkos. Esse daqui é o gráfico de Renko. Vocês podem ver que os boxes eles têm o mesmo tamanho. Então, não necessariamente, né, um box desse representa um tempo, né? Ele, na verdade, representa, né? Mas esse box aqui, por exemplo, ele pode ser, né, um box de 10 minutos e esse daqui ser de 1 minuto. Então, você consegue ter uma leitura melhor porque ele te mostra realmente a variação, né, do valor. Então, esse é um ponto, né, que eu acho positivo. Aqui eu coloquei o nome desse ponto de trade estratégias, por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o porquê que eu acho o Profit um programa que facilita, né, em você traçar estratégias e você realmente operar, você fazer o trade, tá? Primeiro ponto é essa possibilidade, né, de você ter outras opções gráficas, né, para você trabalhar, como o Renko, né? Você pode trabalhar com o Candle também, né, tranquilo, Candle de tempo, mas, né, daí são questões mais pessoais. Mas você tem as estratégias, né, os indicadores, eu considero uma configuração melhor, então você pode mudar a cor dessa média, por exemplo, você pode colocar uma cor de uma estratégia em específica, como aqui a gente está vendo no MACD aqui embaixo, essa daqui é a estratégia 2MV padrão, né, essa coloração. Essa coloração, ela te ajuda a entender o movimento gráfico. Então, por exemplo, dentro do Renko, por exemplo, nessa estratégia aqui, a gente costuma utilizar a queda do MACD, tá? Com um box branco, você espera a confirmação, né? No caso aqui, ele fez um topo e você entra na venda. Ó, aqui teria dado uma operação boa de venda, tá? No índice. E outro ponto que eu acho interessante, aqui embaixo, como você está operando na Bolsa de Valores, você tem aqui os principais ativos da Bolsa passando, ó, índice futuro, a Ibovespa, né, algumas ações. Então você consegue, né, ter uma visualização um pouco melhor do que está acontecendo no mercado naquele momento dentro do teu gráfico. Você não precisa ficar saindo para olhar. Né? Você também tem o volume, você tem a quantidade de entradas que estão sendo feitas, contratos, então isso tudo ajuda no teu trade. Né, que você tem as ferramentas, só para vocês terem ideia, né, dentro do Profit você tem 3 tipos de Fibonacci que você pode traçar, né, então assim, são pontos que eu considero melhores, né. Quando você muda para o gráfico da IKEOption, por exemplo, você vê que é um gráfico mais simples, né, esse gráfico aqui eu acho que ele é um gráfico um pouquinho mais antigo aí, mas é basicamente isso, né, então você tem aqui, você pode colocar os seus indicadores aqui, mas basicamente você tem a parte de compra, venda, o tempo, o valor e, né, você coloca alguns indicadores. Eu considero que, realmente para quem não conhece, parece mais confuso, mas quando você conhece como que funciona, você percebe que ele é muito, né, muito mais... ele traz uma imagem muito melhor do gráfico, né, de como que o gráfico funciona, e isso para mim é um grande benefício, né, quando você quer fazer um trade. Então aqui você pode ter as abas aqui em cima, eu vou trazer um vídeo mais para frente explicando certinho como que funciona o Profit, né, os principais pontos que vocês têm que aprender do Profit para vocês começarem a operar, mas eu quero só mostrar para vocês aqui, para vocês verem como ele é diferente e, pelo menos para mim, ele acaba sendo visualmente um pouco melhor do que o gráfico da IKEOption, que eu considero muito simples. Tá? Você poderia ter muitas outras funções dentro do gráfico da IKEOption que facilitaria, né? Mas não tem. Então vamos lá.
Outro ponto que eu acho bem interessante falar é sobre o gerenciamento, tá? O que acontece? Deixa eu voltar aqui. Aqui não está aparecendo, tá? Mas no gráfico da IK Option, aqui na parte de cima, vocês conseguem ver qual que é o valor da sua banca, tá? No gráfico do Profit, você não tem o valor da tua banca, tá? O valor da tua banca é o valor que você tem dentro da corretora. Por quê? Porque dentro da corretora, você pode ter um valor investido em ações, você pode ter um valor investido em outros, às vezes uma cripto, tem corretoras que trabalham com cripto, né? E na IK Option não, na IK Option você tem o valor ali para você operar. Então dentro do gráfico do Profit, você não tem o teu valor da banca. Então você tem que saber, você tem que ter um gerenciamento para saber que se você entrar numa operação aqui, o teu stop pode ser só aqui em cima, quanto você pode perder. E isso talvez seja um ponto negativo, porque tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com o gerenciamento, então acabam se perdendo com isso. Enquanto aqui na IK Option, você tem ali certinho o valor da tua banca, o que também é ruim, porque às vezes, né, você vê ali aquele valor diminuindo cada vez mais e você às vezes quer recuperar e numa dessa acaba quebrando a banca, que é totalmente, né, incorreto você fazer, tentar recuperar um loss logo em cima dele, né? Então é bom você esperar e tudo mais. Vai ter um vídeo também no canal falando sobre gerenciamento emocional, tá? Mais pra frente. Mas nesse primeiro ponto aqui eu quero falar mais sobre isso, sobre você ter ou não o controle de quanto você tem na tua banca ali visualmente, se isso é bom ou ruim. Para mim tem os pontos positivos e tem os pontos negativos, então acaba sendo algo meio flexível, assim, então pode ser que você se dê bem, pode ser que você se dê mal com isso, tá? Então vai de você se adaptar, né, ou não com isso. Então era isso, tá, o vídeo. Eu tenho muitas outras coisas para passar para vocês, certo? Mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Vou passar vários vídeos para vocês, para que vocês possam realmente ter uma visão diferente do mercado, do meu ponto de vista, que às vezes pode ser um ponto de vista muito bom para vocês, certo? Como eu falei, tem vários pontos que eu quero explicar para vocês, mas a gente vai aos pouquinhos, tá? Também para o vídeo não ficar muito longo. Então eu espero que nesse vídeo vocês tenham tido, né, uma ideia legal sobre como que realmente, né, funciona cada um dos mercados e suas diferenças, certo? Eu particularmente tenho gostado mais de operar na B3 com mini índice e mini dólar do que em opções, mas é algo particular. Eu também opero com opções. Tá, eu gosto de operar opções, foi o primeiro mercado, eu acho opções muito legal porque é uma porta de entrada. Mas se você não tem um gerenciamento emocional, você pode quebrar a banca muito fácil. Tá? Dentro da B3 também, né? Você também pode quebrar a banca muito fácil, mas é aquilo que eu falei, são pontos e pontos, né? Eu gostei de começar pela IK Option e ir para a B3, tem gente que já vai direto para a B3. Eu gostei esse processo que eu passei, né, de passar pela IK e depois ir para a B3. Então, né, tem gente que às vezes não gosta da B3, não gosta da IK, e isso é muito particular, beleza? Então é isso, galera, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Ativar as notificações e logo a gente vai vir com mais um vídeo aí para vocês, beleza? Tamo junto, galera!